Fala pessoas épicas, eu sou Cícera Ferreira do Instituto Job e a gente está na 5ª temporada do Café do Milhão, mas hoje a gente está aqui para inspirar pessoas. Já imaginou tendências de mercado? Como pode ajudar você, dona de casa, a entender como comprar o teu imóvel, como alugar o teu imóvel? E você, empresário, que tal aprender um pouquinho mais como organizar mesmo tua compra do imóvel, do espaço para você poder trabalhar? E não só isso, com tendência de mercado, a gente pode entender até como é que o governo está trabalhando. E aí, topa começar esse podcast com a gente? Vem conosco. E eu quero apresentar a vocês aqui, Alan, gente, Natan, Tiago, que vai estar aqui com a gente hoje. Eu quero convidar vocês agora, nesse momento, a mandar esse link para 7, 8, 9, 10 pessoas. Manda para todo mundo de casa e não esquece de ir no sininho, vai lá e você vai estar recebendo sempre as notificações, tá bom? Então manda esse link aí porque o podcast Café do Milhão vai começar já. Eu quero começar por Alan se apresentando. Alan, quebra tudo, conta aí quem tu és. Mas antes de você contar quem você é, para o público conhecer, eu tenho que falar dessas pessoas maravilhosas que estão sempre com a gente aqui. Deixa eu vir aqui, deixa eu pegar aqui o pessoal que está sempre conosco, os nossos patrocinadores, fãs patrocinadores.
Deixa eu pegar aqui. Vamos começar com o Denise, da empresa Imaginap, da cidade de Campina Grande, que organizou a nossa parte do marketing. Eu quero agradecer também a Fajus. Não podemos esquecer de forma alguma de quem da Maravilhosa, que está sempre com a gente também, do Guarde Bem, a Cris do Guarde Bem. E deixa eu ver quem mais aqui, gente. Clínica Elance, as médicas aí maravilhosas, são os nossos patrocinadores. Paulo Rolinha Advocacia. A Demicon, todo o pessoal, um abraço aí para Daniel e Patrick. Deixa eu ver se tem mais gente. É o Lúcio Joias, quer casar, gente, a aliança compra aí, tá? Então, esses aí são os nossos patrocinadores. Começa aí dando um alô para eles e um grande abraço e agradecer. E agora com vocês, Alan, conta aí pra gente. Quem é você, o que você faz da vida? Primeiramente, é uma satisfação imensa poder participar do Café do Milhão. Muito obrigado pelo convite, tá, Cícera? Fico muito feliz aí pelo apoio do nosso amigo aí que está nos bastidores aí, o Mateusão, né? E Alan Costa é um jovem, né, que há 11 anos praticamente decidiu trazer um novo empreendimento, né, para o interior da Paraíba, mas que no início tinha uma jornada muito forte, né? A gente começou a nossa vida profissional como um barman, né, lá na cidade de Campina Grande, e posteriormente como garçom. Fomos chamados também para trabalhar depois pelo proprietário do próprio restaurante, para trabalhar na tesouraria da empresa dele. E aí começou o encantamento com o mercado imobiliário, porque ele era dono de uma construtora, e a gente começou a se apaixonar por essa carreira maravilhosa e extremamente próspera, que é o mercado imobiliário, e já estamos nela há 18 anos. Nela a gente vem conquistando, né, a princípio, nossos desejos pessoais, e com a Remax acabou transbordando isso daí, a gente multiplicando, né, fazendo como esse belo presente que a gente trouxe para você, né, inspirar ainda mais vidas para construir histórias. Para tudo, eu vou atrapalhar ele, porque a Remax não é brincadeira não, gente. Eu ganhei um presentinho deles, tá? Mas o problema não foi o presente, o problema foi a mensagem. Olha só, eu amo inspirar vidas, construir história, Remax. Tudo a ver com o Café do Milhão. Mas aí eles personalizaram o negócio, minha gente, que eles não são fracos. Aí trouxeram um monte de bombons de Remax. Olha mesmo, encantando clientes. Eu fiquei encantada. Eu não sou nem cliente da Remax, mas agora você, depois dessa. Minha gente, você é de Campina. Alô, Paraíba! Campina amanheceu hoje pegando fogo depois do Fantástico. Notícias espiosas. Pra quem não tá entendendo... Tá na mídia, né? Brás Company, Pirâmide... Campina Grande, eu acho que amanheceu bombando, foi o centro de tudo, né? E não é nem São João pra estar pegando fogo, né? Eita, Natan. Foi, a gente tinha que falar, não podia esquecer desse negócio. Não, de jeito nenhum. Ao vivo aqui, lembrando, tudo quente, notícias quentes da hora. Gente, eu quero que Natan se apresente um pouquinho também pra gente. Primeiro, obrigado, Cícera, pelo convite, aos amigos que estão aqui e a todos que nesse momento, né, nos assistem, nos ouvem, enfim. Meu nome é Natan Lisboa, sou corretor de imóveis há 6 meses, tá? E venho de uma carreira, assim, já fiz de tudo um pouco na vida, né? Já trabalhei com locução, já trabalhei como jornalista, radialista, já trabalhei como vendedor, e depois de 10 anos fora da Paraíba, entre idas e vindas, no meu retorno para a Paraíba ano passado, decidi enveredar pelo caminho da corretagem de imóveis, porque entendo, como a mensagem diz, né, que além de inspirar, a gente também realiza sonhos, né? Eu acho que é o produto principal na vida de uma pessoa, é o produto mais caro da prateleira e, ao mesmo tempo, na maioria das vezes, é o sonho de uma pessoa. Então, trabalhar com isso, trabalho há 6 meses e te falo, Cícera, que é desafiador e gratificante. Imagino. Não, ele estava até tentando negociar minha ida para lá, para Remax, um dia desse. Olha. Ele é um perigo. Isso no meio da rua. Vem! Marcar uma reunião, conversarmos, né, com calma, explicarmos o projeto, né, Tiago? Importante. Ela é um perigo, a gente tem noção. Tiago, quer apresentar aí, pessoal, que conhecer. Bem, pessoal, meu nome é Tiago Carvalho, né? Sou corretor de imóveis, estou no mercado. Vai fazer 10 anos agora em janeiro.
trabalho desde os meus 15 anos, né? Isso foi uma coisa que meu pai me passou aí como exemplo de vida. E desde então, trabalhei já em confecções, fui gerente de posto de combustível e vi na profissão de corretor de imóveis uma oportunidade, né? Até mesmo uma brecha. Vi que teria essa oportunidade dentro do mercado devido à má prestação de serviço que eu tive como exemplo quando eu fui adquirir meu imóvel. Então, vi isso como brecha. Meu pai já me incentivava também, apesar de não fazer parte dessa área, me incentivava a fazer o curso. E aí, estudei essa situação, vi que teria condições, ingressei no mercado. E estou aí quase 10 anos, graças a Deus, e minha pretensão é continuar para o resto da vida nessa profissão. Uma história, né, minha gente? Bom, vamos começar fofocando da vida de vocês, que o povo adora. Como foi que vocês entraram, assim, a bater uma ideia assim, cara, amanheci do nada você é corretor? Como foi que surgiu essa experiência na vida de vocês? Qualquer um pode falar. Eu vou começar. Como eu sou o mais jovem na área aqui, há 6 meses, Vislumbrou algo diferente? Foi, assim, eu venho namorando com a profissão há mais ou menos 1 ano e meio, né? Eu comecei ainda morando no Rio, eu comecei a ver alguns vídeos de alguns corretores mais famosos em nível nacional e entendi que, assim, eu já batalhei tanto na vida e eu queria algo que tivesse um valor, não só valor com relação financeiro, mas um valor para a vida das pessoas. E por que não vou ser hipócrita, algo que me desse uma grana bacana, né? E aí entendi que imóveis, por ser o produto mais caro da prateleira, né? Assim, tem um valor de comissionamento muito maior do que a maioria dos produtos que são trabalhados com vendas, né? Então, eu juntei as minhas duas paixões, digamos assim. Tenho ambição de vida para ganhar grana e mudar a vida, para ajudar meus familiares, me ajudar, etc. E, ao mesmo tempo, também ajudar pessoas a realizar sonhos. Porém, realizando o sonho das pessoas e ser, por que não, bem remunerado para isso. E aí, namorando há 1 ano e meio, quase 2, não foi assim, do dia para a noite, não foi um estalo, né? Aí decidi realmente entrar de cabeça nessa profissão que, enfim... Você, como o Alan até já te cantou para isso, só pelo pouquinho que a gente já conversou, tem todo jeito de... Tem negócio. E talvez estejamos conversando com uma futura corretora de imóveis também, né? Não, mas a gente vai fechar negócio. Tá bom. Eu vim preparada, sem ter noção. Gente, deixa eu falar uma coisa para vocês, quem está em casa. Tem um QR Code aí, seja dono do seu negócio. Que tal você agora colocar aí a telinha do teu celular e conquistar aí o teu primeiro infoproduto de um passo a passo como montar o seu negócio do zero? Isso daí é para vocês, tá? Eu vou te contar uma coisa que eu até comentei com o Alan. Vocês não vendem casa, né? Vocês também não vendem só o sonho, vocês vendem um lar. Sim. Quantas pessoas que passam o dia todo no trabalho, sofrido, e de repente chega em casa e descansa. Tem aquele alívio, ou seja, é lá. Né? Vocês promovem bem-estar diariamente para as pessoas. Realizações, porque quem não, né? Não tem um sonho de ter seu cantinho, sua casa própria. Isso é maravilhoso, principalmente quem está querendo construir uma história, casar, tudinho. Então, assim, sempre pense nisso. Você que está começando agora, eu disse lá nele, e diga agora para você, olhando para você. Nunca venda casa, venda lá para as pessoas. Certo. Perfeito. O significado aí é mais abrangente, né, Cícero? Perfeito. Mais abrangente. Depois dessa, eu entro na Remax. Com certeza. Gente, vamos lá. Eu quero começar agora esse momento conhecendo um pouquinho da história do empresário Alan. Que hoje eu consigo entender, Alan, que você não é mais só um empreendedor, né? As misérias, como eu disse no começo aqui, as misérias que o empreendedor passa, provavelmente você não passa mais, porque você hoje já tem cabeça de empresário, visão de empresário. Então, conta um pouquinho pra gente hoje a tua vivência de empresário, como é que tu passa, quais são os desafios, como é que você consegue liderar essa equipe com você? Cícera, de fato, a gente vive, né, num país que é extremamente desafiante, né? A profissão, primeiro a de corretor de imóveis, onde foi o alicerce de todo esse processo da Remax. Quando a gente decidiu virar essa chave para abrir uma empresa imobiliária e trazer esses diferenciais competitivos que a gente observava que era necessário para ter uma longevidade maior dentro do mercado imobiliário, um mercado extremamente competitivo, com muitas amarras e até mesmo vícios,
a gente viu que tinha um desafio maior a ser enfrentado por si só, por conta do mercado imobiliário. Então, a vinda da gente para fazer esse aprendizado, conforme você falou, como um empreendedor, foi um processo extremamente desafiante e ainda tem sido. Eu acho, sendo muito sincero, apesar de 11 anos de CNPJ da nossa empresa, a gente ainda, eu acredito, está nessa transição da gente realmente fincar a bandeira. Já faz uns 2 anos que eu estou determinando isso. De fato, a gente se tornar empresário, de motivar ainda mais nosso time, que hoje são 24 associados dentro da Remax Empreender, a entender que a gente é solucionador de problemas dos nossos clientes e eles nos contratam para sermos os solucionadores ou proporcionarmos as ferramentas de eles proporcionarem essa solução para os clientes. Mas existem várias amarras ou até mesmo essas barreiras que aparecem para a gente cotidianamente, questão tributária, mudança, a gente se depara com tributação estadual, quando se fala da questão de orientar um cliente na questão de uma separação, de uma doação, da questão do falecimento de um ente dele para poder fazer as transferências de titularidade do imóvel. A gente tem os detalhes tributários municipais quando se trata da transferência de um imóvel quando ele compra, que a gente tem que passar essas orientações. Parece coisas que estão assim fora do alcance desses desafios da gente, mas que tem tudo a ver para que a coisa aconteça, para esse lá chegar ao alcance do nosso cliente. Porque quanto mais a orientação prévia a gente passa para o cliente, mais ele vai se sentir seguro dessa compra, conforme o Natan estava aqui passando, que é uma coisa que o brasileiro tem arraigado, que é o sonho da casa própria, né, de ter o seu lar. A gente vive numa empresa multinacional e os americanos sempre dizem que o Brasil existe um cenário extremamente favorável de ampliação do mercado imobiliário, porque justamente o brasileiro quer ter a casa própria. É diferente do europeu, que ele simplesmente está habituado à locação. O americano, existe uma facilidade muito grande na questão da aquisição do imóvel, mas o brasileiro tem várias situações que realmente nos tornam empresários natos em vários sentidos. Hoje a gente estava numa reunião lá na própria franquia e a gente comentando que os corretores que estão dentro da loja, os associados, Cícera, eles têm que ter visão empresarial. Por quê? Tem que ter automotivação, tem que ter senso de responsabilidade, comprometimento com esse cliente, senso de parceria para trazer a solução, né, Tiago? Sim. Para os nossos clientes. Então, assim, é uma visão assim que, a princípio, a Alan está no centro desse negócio de provocar os seus associados, mas é um negócio que depende extremamente de gente. E gente boa está ao nosso lado, conforme disse o Jorge Paulo Lema, né? É muito importante a gente ter ao nosso lado gente boa para fazer a diferença. E fazer essa grande revolução que a gente vem procurando desenvolver no mercado imobiliário, lá em Campina Grande, pontualmente, né, Thiago? Gente boa é fundamental, na verdade. E Jorge Paulo Lemos, ele ainda diz uma frase maravilhosa que eu digo nas minhas palestras, viu? Gente, eu não sou palestrante, mas o povo me chama. Aí eu preciso de dinheiro, eu vou, né? Ele diz o seguinte: se sonhar grande dá o mesmo trabalho de sonhar pequeno, porque vou sonhar pequeno. Então, o corretor ele tem que ter uma visão empreendedora, sim, porque ele empreende no negócio dele. Eu quero começar agora conversando com o Natan. Natan, fala um pouquinho para a gente sobre, como a gente está trabalhando hoje no nosso tema sobre tendências, né, imobiliárias, novidades. Fala um pouquinho para a gente do marketing. Como é que você tem a visão hoje? Como é que o pessoal pode trabalhar? Dá um spoiler para a gente. Eu estava até conversando com o Tiago antes de começar aqui o nosso papo, né, antes de você chegar, com o Levi e Alan, sobre como hoje um profissional liberal, no caso nós corretores de imóveis, nós somos multifacetados em outras profissões que em outro momento cada profissional existia para cada função. O que eu quero dizer com isso? Hoje um corretor de imóveis, profissional liberal como um todo, mas eu falar de corretor de imóveis, né? Nós somos videomaker, nós somos profissional de design, nós somos profissional de marketing como estratégia, nós somos profissional da comunicação, enfim. E se esse profissional, o corretor de imóveis, não tiver, assim, no seu leque, não tiver pedaços, não tiver patas, não tiver mãos em outras profissões, creio eu que daqui a alguns anos
esse profissional também está fadado ao fracasso. Por que eu estou dizendo isso? A gente está falando sobre inteligência artificial, né? Que veio para ficar. E as pessoas que souberem trabalhar junto com a inteligência artificial têm tudo a crescer ainda mais nas suas profissões. Já aquelas pessoas que passarem tudo para a inteligência artificial fazer e não fazer junto com ela, essa pessoa vai se tornar um novo analfabeto digital diferente, aliás, um novo analfabeto funcional diferente dos analfabetos funcionais que nós tínhamos anteriormente, né? Eu até estava conversando com o Levi, dando o exemplo do ChatGPT, que hoje algumas pessoas utilizam o ChatGPT para fazer tudo por elas, né? E não junto com elas. Trazendo isso para o nosso mercado imobiliário, eu acho que o corretor de imóveis, a tendência pelo menos que eu vejo é essa, o corretor de imóveis que não se atentar à tecnologia, não abraçar a tecnologia, esse corretor de imóveis, daqui a alguns anos, será engolido pelo mercado. Eu converso muito com o Alan sobre isso e o Alan sempre me fala que não é só isso que vai fazer venda, não é só isso que vai fazer o negócio acontecer. O relacionamento é crucial, né? O network é crucial. Mas eu trago essa realidade que o network atrelado à tecnologia, atrelado a esse profissional multifacetado, é que eu acho que daqui a algum tempo é que vai fazer o negócio acontecer. E não só o network e também não só a tecnologia. Acho que a tendência, Cícera, respondendo objetivamente, é essa. O network atrelado à tecnologia. Eu acho que o profissional corretor de imóveis ele tem que estar cada vez mais tecnológico. O ano passado, deixa eu contar um segredo para vocês. Agora, segredo de bastidores. Eu tive a oportunidade de entrar em várias construtoras de grande porte aqui do estado, fazendo podcast. Então, eu tive um contato direto com muitos corretores. Foram alguns meses, assim, de trabalho. E eu tenho um pezinho, né, na corretagem já. Então, o que acontece? O que eu consegui aprender e compreender da área de vocês, que é uma área magnífica. Vocês entendem tudo um pouco. Vocês entendem de lei, que eu não sabia. Sim. Gente, corretor tem que entender de lei. Direito, né? Psicólogo. Psicólogo eu já sei. Contabilidade. Arquitetura, noção de também. Engenharia. Eu descobri, cara, vocês são demais, vocês são completos, né? Inclusive, quando eu fiz temos um podcast, aí depois vocês assistam aí, gente. Eu fiz um podcast com o presidente do conselho de vocês e com o vice-presidente, e a gente debatendo sobre o porquê que a profissão de vocês ainda não é nível superior. E ele falou que está aí, né, tendo um zoom, que provavelmente não vai ser mais um curso rápido de curso 3, 6 meses né? técnico, vai ser realmente um nível superior. E, gente, o tanto de conhecimento que é necessário, vocês realmente já são nível superior. É impressionante, vocês entendem tudo um pouco. Quando você fala, Natan, em relação à parte de marketing digital, tudinho, quem realmente, o corretor hoje que não tiver inserido no mundo digital, ele não vai conseguir ter grandes vendas, não. Tem que estar. Quando você fala de relacionamento, está em eventos, está em palestra, está fazendo network, fazendo a coisa girar. Em casa não gira. Não roda. Eu sou meio Elon Musk, viu, gente? Não é para trabalhar em casa, é na rua. E sobre o nível superior, me permita fazer um adendo, isso é um ponto muito sensível, sabe? Porque como hoje a barreira para entrar nessa profissão ainda está muito baixa, infelizmente, está entrando assim uma galera que não é nem preparada, não está compromissada, de fato, com a profissão. Talvez, quando um dia se tornar que a exigência mínima seja um nível superior, acredito eu, pelo menos tenho uma expectativa, né, que também eleve, sabe, assim, o nível de alguns corretores que estão entrando no mercado. Isso é um ponto muito sensível que eu, sinceramente, acho que já deveria ser nível superior há muito tempo. Agora tem um detalhe aí que eu posso pontuar, né, durante esse período que eu já tenho na área. Passamos um tempo aí onde teve um boom do mercado imobiliário, quando foi implantado o Minha Casa Minha Vida no início, e todo mundo queria ser corretor de imóveis. Muita gente entrou na área e o próprio mercado ele faz essa seleção naturalmente. Natural. Quando chega aquele período do mercado imobiliário da baixa, que está mais difícil, esse pessoal automaticamente ele tem que sair do mercado porque não vai sobreviver dele. E fica aí os bons, né? A gente tem observado isso. Porque ele não se atenta à entrega da prestação de serviço junto ao cliente, né, Tiago? E é um mercado que exige total resiliência, né? Quem acha que em pouco tempo, em poucos meses, no meu caso, por exemplo, em 6 meses vai mudar a sua vida,
Não vai. Você tem que ter resiliência e entender Porque que é o um ser humano processo. é muito imediatista, né, Cícero? Você tem que entender que você está E construindo lá uma carreira. dentro, no mercado imobiliário, e já imagina que Mas tem tudo outra vai acontecer coisa de uma hora pra que outra. o corretor ele tem que ter na cabeça, viu? Que é educação financeira. Ah, Porque vai ter período que você ganha muito, vai ter período de Muito baixa. bem. Então, Isso. essa educação financeira, alô, galera, corretores, aí se liguem agora. Isso é mais do que a dica do milhão, viu? Corretor de imóveis, joga aí para mim, vamos lá, corretor de imóveis. Lembre-se, vocês têm que ter educação financeira para que nos períodos de baixa vocês possam ter aí um suporte financeiro e não ficarem agoniados, enlouquecidos para pagar as contas de vocês. Fica essa dica aí para vocês. Eu quero começar com o Tiago agora. Tiago, fala aí sobre o dossiê dos corretores. Bem, O falando, monstro das captações. falando de dossiê do corretor, isso é uma ferramenta que exclusivamente eu só vi dentro da Remax, né? Tenho um relacionamento estreito com outros corretores lá da cidade, de outras imobiliárias, e é uma ferramenta que eu não vi ninguém de fora da Remax trabalhar. Então a gente tem como benefício dessa ferramenta, esse dossiê nada mais é do que basicamente um currículo nosso, falando um pouco sobre nossa metodologia de trabalho, sobre a nossa empresa, sobre nós mesmos, as transações que já fizemos, negociações que já fizemos. Ali a gente pode colocar nesse dossiê também depoimentos de clientes que já fechou negócio conosco. Então, já é um diferencial quando a gente vai atender o cliente para fazer uma captação de imóvel, para colocar à venda. Já é um diferencial que a gente tem, deixa com o cliente para ele ver o nosso nível de trabalho, ver nossa metodologia de trabalho. Já adianta muito a questão em relação à concorrência, o mercado tradicional, né? Entendi. E quanto à análise comparativa? Essa análise comparativa, criando um cronograma mais ou menos, né? Quando a gente vai fazer a captação do imóvel, primeiro passo, a gente marca essa visita ao imóvel para conhecer pessoalmente o proprietário, conhecer o imóvel, entregamos nosso dossiê e oferecemos a esse proprietário do imóvel uma análise comparativa de mercado, que nada mais é do que uma avaliação, onde a gente vai fazer uma pesquisa de imóveis que foram vendidos recentemente, na localização onde o imóvel dele está inserido, imóveis que estão à venda, e com essa pesquisa a gente tem um parâmetro de preço, que é para colocar o imóvel dele à disposição no mercado com preço real de mercado. Nem colocar acima do preço de mercado e não ter resultado, nem colocar com preço abaixo e vender com certo prejuízo. Então a gente faz essa análise comparativa de mercado justamente para indicar esse preço. Ah, interessante. E é importante salientar uma frase sua, né? Que o preço do imóvel não é o preço que é oferecido, não é o preço que é anunciado, o valor do imóvel é o preço que é vendido. Esse é o valor do imóvel. Né? E assim, muitas pessoas ou colegas do mercado acham esse ponto nosso exagerado ou desnecessário. Só que existe um ponto extremamente importante que a própria Remax Brasil já fazem 4 encontros que a gente tem anual de brokers, que é uma reunião de planejamento, que a gente decidiu, de fato, pensar do outro lado da mesa. O cliente. O que é que o cliente idealiza ou ele pensa ao procurar um profissional imobiliário? Porque a gente deduz que todo cliente sabe. O corretor de imóveis acha que todo cliente sabe o que é que um corretor de imóveis faz. Sabe não, minha gente. Estou dizendo. Por aprendi o ano isso passado isso. que a gente entrega o dossiê de apresentação. Porque o cliente não sabe que empresa é essa. Que empresa é essa que está prestando serviço para mim? Onde ela existe? Que equipe é essa que está aqui ao meu lado? Onde é que ela se localiza? Que serviço ele está disposto a me entregar? Porque muitas vezes o corretor pensa, ou o cliente, que o mero serviço do corretor é apresentar o cliente a ele, ponto final. Só que existe um trabalho dentro dos bastidores muito mais forte, dentre os quais o que você já idealizou da questão do corretor estar preparado financeiramente, entender noções de direito imobiliário, entender essa questão da própria direito notorial, que é a questão de registro, de escrituras, questão de matemática financeira para orientar o cliente qual tipo de amortização que é melhor para ele, que é o sistema SAC, sistema Price, se o sistema de financiamento realmente é favorável para ele, o tempo que ele vai pagar o imóvel, entrega de chaves, quais os direitos que ele tem na entrega de uma chave. Então, assim,
Toda essa prestação de serviço é importante o profissional imobiliário, como qualquer outro profissional. Você chega no advogado, olha, meu trabalho vai ser assim, assim, assado. Tem advogado que chega, não, meu serviço aqui é lhe defender e acabou-se. Mas como é que você vai me defender? Como é que vai ser essa questão da primeira audiência, segunda audiência, como eu devo proceder? Então, da mesma forma, a gente como corretor, a gente tem que entender, que tem que explicar para o cliente. A senhora já comprou algum imóvel, dona Cícera? Como foi essa experiência? A senhora comprou à vista, financiado? Faz muito tempo? Para a gente justamente trazer aquela vivência que veio na tua cabeça e tentar remodelar aqui e dali com o nível de trabalho que a gente está entregando. E isso não adianta só falar, porque corretor também tem a má fama de ser conversador demais. Diziam que eu tinha tudo a ver com o mercado imobiliário, que eu tinha uma conversa bonita. Né? Eu sempre digo à turma, não vá por aí. É importante ter uma conversa bonita, mas você ter justamente o exemplo a ser seguido. Que você se comprometeu com o cliente, você vai entregar para ele. Olha, eu vou lhe dar um feedback, eu vou pegar na sua mão no dia da assinatura do contrato de financiamento, eu vou pegar na sua mão, eu vou estar lá dentro do cartório para acompanhar o processo de assinatura, lhe orientar se vale a pena ou não, se foi apresentado as certidões. Então, todo esse processo, a gente tem todo esse cuidado a ser feito. Essa questão do estudo de mercado que a gente está aqui tratando é um grande dilema para o cliente. E é um ponto sensível do corretor, e muitos deles, né, Natan e Tiago, não querem entrar nessa seara. Tá aqui nosso amigo Matheus também, que diga, né? Ele sabe disso. Porque existem detalhes emocionais, né? Muitas vezes viveu uma vida inteira aquela família dentro daquele imóvel e filhos nasceram, né? Infelizmente pode ter acontecido algum fato de fatalidade, né? O esposo morreu, a esposa morreu um avô, a família toda nesse lar, né? Tudo aconteceu. Então existe todo um apego emocional ali dentro que sobrepõe a questão de mercado. E é por isso que a gente tem que chegar e orientar o cliente quanto a isso. E a partir do momento que a gente consegue ter um trabalho de posicionamento, que já é outra etapa da conversa da gente aqui, o corretor vai conseguir ser mais assertivo nessa ajuda com o cliente, para saber todos os pontos chaves que ele vai poder estar apoiando o cliente. Olha, ali tem um mercadinho, tem um preço muito bom desse tipo de mercadoria, funciona de domingo a domingo, restaurante, marmitaria, farmácia, os serviços que devem ter ao redor naquele lar. Que é isso que vai dar o suporte de dizer, eu moro confortável. Tem um cliente que captou um imóvel, ele diz, rapaz, eu não me vejo saindo daqui. Porque quando eu chego em casa, a mulher diz, faltou o pão, eu deixo o carro, vou a pé comprar. Faltou um remédio, vou ali a pé e compro. E eu estou inventando de sair daqui para morar a 10 quilômetros de distância daqui, toda vez que eu for para casa eu vou ter que ligar para a esposa. Porque aí eu já sei que vai ser confronto, né? Saber o que é que está faltando em casa para comprar no caminho, ou então vai ter que chegar em casa e sair, pegar o carro, se que agora deslocar tá bem para poder para ir lá a pé, né? E outro ponto sensível na precificação do imóvel, como a Alan falou, do lar dessa pessoa, é que ela viveu tanta coisa naquele momento que às vezes se frustra, né? Quando ela quer vender por X valor e a gente no estudo de mercado é menos X. Isso é muito sensível, isso é bem É a questão bem complexo do valor emocional. valor né? emocional. O cliente vendedor, geralmente, ele quer agregar no valor do imóvel aquele valor sentimental que ele tem pelo imóvel. Só que o mercado não vai pagar isso. O cliente comprador, ele não vai querer pagar sobre esse valor emocional. Então, tem essa distorção aí, né? Minha gente, acabei de aprender mais uma coisa, viu? Que interessante. Eu fiquei bem quietinha, vocês perceberam, olhando para um, olhando para o outro. Eu não sabia disso. Isso é interessante, trabalhar a parte efetiva, né, das pessoas. E fazer com que o cliente entenda também um ponto importante, viu, Cícera? Infelizmente, alguns colegas do mercado ficam temerosos de contrapor esses elementos emocionais do cliente. Mas eu acho que o que falta muitas vezes é a gente dar respeito ao trabalho que você teve. Se você teve o trabalho de fazer esse estudo de mercado, fazer uma análise prévia documental e vai apresentar para o cliente, você tem que fazer ele entender que não caiu do céu. Muito corretor, me desculpa o que eu vou estar repassando aqui, né? Chega dentro do imóvel e diz, Cícera, eu acho que teu imóvel vale X. Hoje, antes de vir para cá, teve um cliente que, inclusive eu disse a Tiago, a gente já vem atendendo ele há 2 anos para ele tentar entender que
que precisa vender o muita imóvel. paciência. 2 anos. Tá aqui, Tiago, não deixa mentir. Olha, vida de corretor, é vida de paciência, minha gente. Eu acho que vocês pegam cada tipo de cliente. E eles... Não, Não, mas você acha que vale quanto meu imóvel? Eu quero X. Seu fulano, faz 2 anos que a gente fez o estudo de mercado do seu imóvel. A gente precisa fazer um novo estudo de mercado para entender a realidade atual do seu imóvel. Ele passou, eu quase que me atrasava na nossa saída, 45 minutos dando pressão para, diga, você sabe, rapaz, já faz 18 anos que você está no mercado imobiliário, sua imobiliária está aqui há 11 e você não sabe dizer. Não sei. A gente precisa fazer o estudo de mercado. Então você tem que respeitar o seu documento, seu método de trabalho, que aí você vai estar valorizando o seu negócio. Se você entrega a informação de mão beijada, sem haver essa contraposição da parte do cliente, Cícera, tá aqui o menino de prova, o cliente, ele... Ah, tá bom, já sei da informação, depois a gente conversa. E eu acho interessante, Alan, você explicar por que é que há essa variação. Porque o valor do imóvel era X há 2 anos e agora mudou. Por quê? Assim, quais são as nuances que pode fazer com que esse imóvel valorize ou desvalorize? Acho interessante também você... Pontualmente, esse imóvel, e assim, uma das coisas que a gente preza muito lá na loja é a gente estar antenado com a realidade mercadológica. Isso aqui é uma dica muito importante para você, profissional do mercado imobiliário, quem está adentrando. Você não pode fechar os olhos para o que está acontecendo na região. Seja a questão da construção de um shopping, de uma obra pública, né? Inserção de um PSF na sua região, de uma praça, um alargamento de rua, o que for. Tudo isso aí pode influenciar para bem ou para mal o imóvel, por incrível que pareça. Porque às vezes pode trazer algum tipo de movimentação numa área residencial que não se esperava. Era uma área tranquila. E esse imóvel especificamente, perto dele estão entregando um super empreendimento lá que vai aumentar a oferta de apartamentos na região. Ai, gente, você falando e passando assim um filme na minha cabeça. Eu tenho um apartamento nos Bancários, que era mato um lado, mato do outro. Quando eu vendo o apartamento, constrói um mega supermercado. Eu fiquei danada. Pois eu entendo o seu linguajar, meu filho. Gente, eu passei por isso. Né? Então, a pesquisa do mercado lá é interessante mesmo. Eu quero saber uma coisa de vocês, aproveitar o pessoal de casa, tirar as dúvidas também em relação ao suporte jurídico. Como é feito esse suporte jurídico? Quem fala pra gente? O suporte jurídico, a imobiliária hoje, a gente tem uma assessoria de um advogado, certo? E a gente começa esse suporte justamente no processo de captação. É a pré-captação mesmo, como a gente fala. A gente está visitando o imóvel a primeira vez do cliente, Cícera, e a gente pede ao cliente para ter acesso à documentação, para que ele apresente a escritura do imóvel, apresente o contrato de financiamento. E é uma coisa muito básica, né? É um nome bem bonito, né? A questão do suporte jurídico. E de fato porque vai ter desdobramentos jurídicos lá dentro. Que tipo de desdobramento jurídico, Alan? Às vezes você compra um imóvel solteiro, hoje está casado. Isso daí é uma parte de direito familiar. Tem que se fazer a averbação do seu estado civil atual. Da mesma forma, eu comprei casado e estou separado. Então, a gente tem que chamar para o cliente, pedir a ele, eu quero saber do formal de separação. Oxi, você como corretor tem que saber do formal de separação. Tem que saber do formal de separação. Olha aí, gente, que legal. Do mesmo jeito, a questão do inventário. Alan, esse imóvel aqui é meu, mas ainda está no nome do meu pai. Cadê o inventário? Aí onde vem a questão do suporte. A gente está entrelaçado junto com um cartório de tabelionato. O cartório de tabelionato trabalha muito bem para a gente encaminhar esse cliente, caso ele não tenha feito a formalização dessa separação, porque tem uma história de separação ad corpus, né, e não a dentro dos documentos. E aí a gente chama o cliente, não, é extrajudicial, não tem briga nenhuma, tem não. Então, vamos ao cartório formalizar isso daí. Tiago vai se abrir que a gente separa, a gente casa. Minha amiga não sabia disso, não. Já teve um caso aí. Já teve um caso. Tiago? Uma situação de um casal, cliente meu, antes deles casarem, né, eram noivos, foram comprar a casa e aí comprou no nome dele. Teve direito a subsídio por conta da situação dele, que era o primeiro imóvel que estava comprando. E aí tudo bem. Passou-se alguns anos, casaram, estava com uma condição financeira melhor, resolveram comprar um segundo imóvel para investimento. Só que, quando eu fui fazer a simulação de financiamento, eles não teriam direito a subsídio pelo fato de estar casado, porque já tinha um imóvel no nome deles.
Digo, ó, a solução aqui, já que vocês fazem questão do subsídio, é fazer o divórcio. Não, Tiago. Parece cômico, viu, turma? Pelo amor de Deus, Separa, Tiago. Mas separa fazer o divórcio, olha, isso é uma situação que só quem vai saber é vocês dois, o advogado e eu. Não precisa ninguém saber. E agora toda a Paraíba, né? Não, mas eu não citei o nome, não. Eu não citei o nome, não. Eu citei o nome, né? Aí o que é que aconteceu? Fizeram um divórcio, compraram um imóvel, depois fizeram uma declaração de união estável normal. Bem tranquilo, né, Tiago? Já teve solução também. Só reforça a questão do ensejo da casa própria. É, As pessoas são capazes de fazer muitas coisas, viu, Cícero? Parece uma coisa Rapaz, tu é inusitada. besta. A gente, e assim, você pensa, não, isso daí faz muito tempo. Teve um casal que o Elvis ficou lá, que faz parte lá do nosso time, fantástico, lá da loja, e a cliente estava na iminência de fazer isso também. Apareceu uma pendência no esposo dela, do Bacen, e ela disse, eu vou terminar me separando desse danado, mas eu não perco esse duplex. Aí eu disse, pelo amor de Deus, tenha calma, explica a ela dos ônus dessa situação, para ela não achar que a gente está botando ela numa situação extremamente delicada. Porque vem as questões familiares, né? A família sabe o negócio desse, mas rapaz, você separou. Então, assim, ter muito cuidado quanto a isso, a gente repassar essas orientações para o cliente. Agora você o tem homem que explicar teve a os detalhes. oportunidade de fugir, não foi? A porta bateu na porta dele. Agora a situação. Por que isso acontece? Essa questão da nossa profissão é uma questão de a gente trabalhar com pessoas. Relacionamento e tudo isso se dá devido à questão de segurança que a gente passa para os clientes. Então, a gente tenta ser transparente sempre, explicar tudo nos mínimos detalhes para o cliente, que aí vai gerar confiança deles na gente e vai atender os nossos... E mostrar que é uma separação documental e não afetiva. Não, isso é conveniente também, né? Isso daí não é uma questão evasiva, a gente tá aqui procurando falar de uma forma leve, né? Sobre toda essa situação, mas é de uma forma muito conveniente para o cliente entender, porque realmente o subsídio do Minha Casa Minha Vida ele é muito tentador. Então é por isso que as pessoas fazem determinadas situações, né? Existe um detalhe que a gente se depara demais aí com as propagandas, entrada zero na compra dos imóveis. Mas muitos clientes, principalmente a gente da Remax que trabalha com imóveis usados, né, que pega esses contratos dos clientes que não querem mais estar dentro desses imóveis. Espera aí, Tiago, você fez um estudo de mercado, eu comprei esse imóvel por 120 mil, mas esse imóvel só vale 100. Quando a gente olha o contrato de financiamento, não era 120. Ele comprou por 150. Foi entrada zero. Para ser entrada zero, o banco ele só financia 80% do avaliado, Cícera. Só que você está tão emocionado com aquela compra que você nem dá conta que está comprando um imóvel, assinando um contrato de um banco por 35 anos, 420 meses, acima do valor que você comprou. Aí quando vem a razão, uma separação, um aperto financeiro, um filho adoece, ou a família cresce, que chama um profissional do mercado imobiliário para fazer uma avaliação do imóvel, por que está destoando tanto? Porque a região aqui só apareceu coisas boas. Calçaram a rua, ônibus está passando, tem padaria, tem tudo, e vocês estão avaliando mais baixo? Deixa que for o valor que ele adquiriu. Ele olha a dica aí, gente. Se liga aí nessa informação. O construtor, né? O corretor, às vezes o colega, na ânsia de vender, não explica os detalhes para o cliente, porque os impostos, o ITBI, a taxa de cartório de registro, todos os procedimentos bancários vão ser em cima do valor mais alto e não sobre o valor mais baixo. Aí o cliente só sabe na hora que está querendo revender esse imóvel. Então, são detalhes muito sensíveis que é muito importante o corretor ter esse intuito de colaborar para, de fato, o mercado, para ter longevidade profissional, porque tem muito colega que pensa muito no agora e esquece o lá para frente. E é tão bonito quando a gente vê um corretor imobiliário já com 50 anos de profissão, como eu já tive a oportunidade de conhecer, com 35 anos de profissão, como tem lá em Campina Grande. Eu quero isso para mim. Eu não estou aqui feito um cometa passando aqui nesse mercado imobiliário. Eu quero construir um legado aqui dentro
E eu que repasso a todos os associados da loja. Construir uma carreira Porque é de uma fato. carreira de fato, né? Que faça a diferença na vida das pessoas. Chegue os netos do cliente, às vezes, e vai fazendo aquela cordinha de caranguejo, como a gente fala, de forma tão singela, que assim só faz abrilhantar o nosso negócio. E criar a fidelidade do cliente, né? Você falando aí, eu fui lembrando de uma coisa. Vocês estão cientes que a Netflix agora tem vários programas voltados para corretores, né? Eu andei fuçando ano passado, porque eu dei praticamente a mentoria para um corretor. E eu fui entender um pouquinho mais do mercado. Se vocês entrarem hoje na Netflix, vai ter vários documentários falando sobre a carreira de vocês, como atrelar ao mercado de vocês ao luxo também. E eu fui pesquisando, fui tentando entender ao ponto de assistir para poder entender melhor, até porque a pessoa que eu estava dando uma mentoria era trabalhando com o mercado de luxo. Tá? Então, hoje o corretor ele também tem que saber lidar com algumas classes sociais. O que ele vai estar ofertando, como hoje está muito alto aqui em João Pessoa, os prédios verticais, né, que está sendo trabalhado. Então, assim, são tendências de mercado que a gente consegue entender que você também tem que estudar um pouco mais, muito mais além do que uma coisa só Brasil, uma coisa exterior. Por que eu estou falando isso? Aqui em João Pessoa, nós temos um espaço muito aberto para quem vem de fora do país, para poder empreender aqui, tá? Por exemplo, o pessoal vem em busca mais da orla. Então, eles quando vêm comprar, o pessoal de fora, eles não compra só um apartamento, ele compra vários flats para sublocar. Não é nem para vir morar, é para fazer negócio. Então, hoje em João Pessoa, nós temos uma classe dividida. Nós temos a classe dos empresários, que são nativos, e nós temos a classe dos empresários que são de fora. E quando eu digo fora, não, às vezes nem fora do país. São muita galera do sul, né, que está tendo uma migração muito forte para cá. Então, assim, é ficar de olho também nesse pessoal, né, para atrair aí o pessoal da área de luxo para a vida de vocês. Vamos lá, eu quero saber de Tiago. Tiago está muito caladinho, eu vou atentar Tiago agora. Tiago, sobre acompanhamento, despacho, como funciona esse movimento? A questão de acompanhamento, trata-se de a gente sempre estar ali próximo ao cliente, né? Isso, tratando do cliente vendedor, um dos detalhes que ele mais fala assim, negativamente de corretores de imóveis é a falta de feedback. Geralmente o corretor ele faz a captação do imóvel, coloca lá no sistema, não liga para o proprietário para dizer se teve visita, se teve ligação, se teve alguma proposta. Então acaba que o proprietário não tem conhecimento do serviço que está sendo feito, muitas vezes. Aí acha que o corretor não está fazendo Não nada. está fazendo nada. Eu passei Entendeu? por isso. Justamente. Então, isso que você está falando é o trato que o corretor tem que ter com a pessoa que está aí contratando ele. Isso. Se tivesse Ele tá contratado dando no corretor feedback. Remax, você não tinha passado por isso. Tinha não, mas ficava danado, porque eu achava que ele não estava trabalhando. Mas Tá depois vendo? ele mandava no final do mês o relatório. Eu, Mas- Rondo, estou trabalhando. É importante, Um beijo, Rondo maravilhoso. é importante você ter esse contato com o proprietário do imóvel, né? Mesmo que passou uma semana aí, não teve ligação, não teve procura, cliente nenhum. Então, você já serve como um termômetro aí, serve como um sinal que alguma coisa está errada. Ou a divulgação do imóvel, ou então a questão de preço está elevado. Então, cabe a gente falar com o proprietário, instruir ele para dizer, ó, é necessário fazer uma baixa de preço, é necessário a gente fazer tal ação para ver se melhora a situação. E o outro ponto que tu falou foi... Questão de despacho. do despacho, né? Despacho A questão imobiliário. do despacho imobiliário, a gente cita aí que é um diferencial que a gente presta também para o cliente, quando é concretizada a venda do imóvel. Então, a gente vai fazer o acompanhamento do início, de mostrar o imóvel, até a parte jurídica de fazer o contrato e o imóvel ser registrado no nome do novo comprador. Então, nas prefeitura, para a gente dar entrada no ITBI, a gente vai fazer esse acompanhamento, tirar taxas de cartório, de registro, também vai fazer. Se for através de financiamento bancário, a gente vai se preocupar, tá junto com o correspondente bancário para aprovar essa carta de crédito do cliente comprador. Tudo isso a Orientação sobre a averbação. gente... Averbação também. Do imóvel. São as áreas que a gente às vezes compra um imóvel, uma casa, um exemplo, acontece muito em casas, ou você compra terreno, constrói em cima do imóvel, não ocorreu nenhuma notificação da prefeitura pedindo para regularizar essa reforma ou essa construção,
E aí você só se atenta muitas vezes a fazer essa regularização na hora da comercialização, da venda desse imóvel. Então é muito importante você ter esse apoio de despacho imobiliário para orientar o cliente que procedimentos ele vai ter que tomar para justamente regularizar esse imóvel e tornar apto à venda, né? Porque se você fecha os olhos como profissional imobiliário, ou você como cliente, vendedor, não liga para esse detalhe, quando for na hora que adentra esse processo lá no setor de ITBI das prefeituras, o processo vai ser travado e a prefeitura vai pedir para regularizar. O que é que isso vai trazer de estresse? Eu fiz um contrato, o cliente pagou o sinal, ele já está contando as horas para entrar dentro da casa e simplesmente esse processo muitas vezes demora 2 meses, 6 meses, 1 ano, 2 anos, 5 anos, 8 anos, 10 anos, porque depende o nível de obra que você fez ou o nível de complexidade desse serviço de regularização que precisa ser feito nesse imóvel. Às vezes tem uma questão de divergência de área. Na escritura está lá 12 por 30. Aí o cliente mede ou está lá na prefeitura 10 por 20. Esse processo demanda assinaturas de pessoas já aconteceu, visitantes, já aconteceu, dos vizinhos, quer dizer, os confinantes, desculpa. Já aconteceu de vocês ter que contratar algum arquiteto para fazer a planta baixa do local? Com certeza. Com certeza. E assim, dentro desse despacho imobiliário, tem que ter um arquiteto, não um arquiteto de design de interiores ou para fazer do zero uma obra. Mas é o arquiteto de regularização imobiliária, que tem arquitetos que são especialistas. Né? Muita gente sabe do que a gente está tratando aqui. Ele é especialista em regularizar, porque é uma atividade muito complexa. Imagina você fazer uma planta do que já está executado. Ou fazer, porque você para entrar na prefeitura, você tem que fazer a planta do que existia anteriormente e a planta do que você acresceu de área. Então ele tem que ter muita habilidade quanto a isso e paciência, para justamente passar pela tramitação que existe lá dentro, administrativa, dentro das repartições, para poder ser regularizado. Entendi. Gente, eu vou fazer uma pergunta, qualquer um responde agora, certo? Como a gente está trabalhando tendências, né, de mercado, eu queria que vocês falassem sobre vendas de alta performance, porque está dentro de tendências. O que seria para vocês? Qual o passo a passo desse vendedor poderia dizer? Você tem alta performance se você fizer isso. Aí quem for falar agora essa dica, aí olha para a câmera e fala dando essa dica agora, pessoal. Bem, essa questão de venda de alta performance, eu considero uma venda, ela seja de alta performance, quando o cliente fica totalmente satisfeito com a sua prestação de serviço. Isso independente do nicho de mercado, se é imóvel popular, se é imóvel de médio ou alto padrão, certo? Então, eu geralmente falo que é você concluir a venda do início até o final, ela transcorrer 100%, sem problema nenhum, ou se surgir algum problema que seja resolvido, bem resolvido pelo corretor, né? Aquele corretor que presta o serviço, digamos assim, com excelência. Show de bola. Prendado, menino. Aí, Tiagão. É isso aí. Ele deu show. Tiago é caladinho, mas quando fala, ele detona, ele falou destrói pouco, tudo. mas falou Por muito. acaso que tem agora, né? É o monstro das captações. Né? Olha, captar imóveis é com esse cara aqui. Eu acho, inclusive, monstro das captações. Diz aí uma dica, um segredo para captar imóvel. Rapaz, Eita, até eu quero aprender agora. Para tudo. o segredo principal é relacionamento. Relacionamento é... Você já prestou serviço para um cliente antigo seu, peça indicação de 3 pessoas, 3 amigos, pessoas que ele conheça, que estejam querendo vender o imóvel, que a gente possa ajudar eles, né? Então, essa questão de relacionamento eu acho que é o primordial. Então está atrelado também à venda de alta performance. Sim, Porque se você não faz a venda... O que eu quis dizer Boa, também foi a questão de surpreender as expectativas do cliente, né, Tiago? Porque no momento que você mostra como vai desenvolver, e a gente, muitas vezes eu digo, tem cliente que diz, mas rapaz, você está sendo tão pessimista, mas é melhor você surpreender o cliente do que ele se frustrar. Aí é onde pega. A falta de comunicação é o que causa demais no mercado imobiliário, né? Com o cliente, o desgaste é a falta de comunicação. O corretor ele não se acha obrigado a entender do processo de correspondente bancário. E aí eu me reporto a Alan há 18 anos atrás. O cliente ligava, Alan, e aí, como é que tá o processo? Aí eu ligava para o correspondente bancário e disse, tá andando, Alan. Aí, depois de uma semana, o cliente ligava de novo, Alan, e o processo? Aí eu ligava para o correspondente bancário, e aí,
Tá andando, Alan. Só que eu não sabia em que etapa estava. Se tinha sido aprovada a carta de crédito do cliente, se já tinha acontecido a engenharia, se tinha sido aprovado o imóvel, se estava no processo de conformidade para gerar contrato. Então, você entender da esteira de cada processo que é necessário da gente como corretor, faz toda a diferença para você orientar o cliente. E ele entender. Rapaz, espera aí, foi conforme o processo e cadê meu contrato? Ah, não se gerou o contrato porque está sem recurso na agência. Oxe, não tem recurso? Não tem, Cícera. Uau. A taxa Selic, olha só, o corretor entendendo de economia, ó. A taxa Eu Selic. sabia que tinha que ter o Selic no meio. Essa pergunta estava lá no fundo, mas pode falar já. Você tá vendo? A taxa Selic elevada faz com que as pessoas que aportem recursos na poupança tirem esse dinheiro e coloquem em aplicações. Hoje, qualquer aplicação tranquila no banco está rendendo quase 1%. Então, falta recurso, porque a linha de crédito, né, que eu gosto sempre de dizer que os mortais sempre fazem, que é a carta de crédito SBPE, ela usa recurso da poupança, de qualquer banco, certo? Então, no momento que não tem recurso na poupança, não tem como o banco gerar contrato. O banco só gera contrato se tiver recurso para pagar aquele contrato. Então, hoje a gente está vivendo um momento que fica represado os contratos. Quando aparece esse recurso, a gente só falta pagar a promessa. Dizer, graças a Deus, chegou o recurso. Vamos assinar os contratos e correr. Mas tem cliente que não entende. Acha que o banco, por ser banco, tem sempre oferta. E o Minha Casa Minha Vida está passando por isso da mesma forma. Às vezes, o que a gente vê na televisão é o Minha Casa Minha Vida, pessoal, de alta produtividade dos construtores. Mas hoje o Minha Casa Minha Vida ele abrange imóveis usados. E depende também de recursos do Minha Casa Minha Vida. A gente passou 45 dias lá em Campina Grande sem assinar contrato do Minha Casa Minha Vida, porque não tinha recurso. Então você tem que explicar isso para o cliente, porque é o sonho do lar, o sonho da casa própria. Rapaz, que incompetência é essa sua? Peraí, esse correspondente bancário que não sabe trabalhar. Isso é o banco. O que é que está faltando aqui para não acontecer? Só sobra para o corretor. Então, se você não se comunica, o cliente vai ficar chateado com você. Se você não sabe do processo ou não se atenta a isso, você vai ser culpado de coisas que não tá no seu controle, né? Então é por isso que a gente sempre repassa, né? E reforça e revisa semanalmente lá na empresa como a gente deve estar sempre explicando, se comunicando com o cliente. Então só acrescentando que em resumo o que o Tiago está querendo passar também é a questão da comunicação junto com o cliente. Você suprir essas expectativas dele, surpreendê-los. Olha, a parte de surpreender ela é muito importante, porque eu fui surpreendida de alguma forma. Por exemplo, vocês me impactaram hoje trazendo uma lembrança que eu não esperava. Então, assim, quando eu lembrar de alguém que quer comprar uma casa em Campina, eu vou lembrar de quem? De vocês. Porque marcaram, traz experiências. E por falar em experiência, estou eu certo dia, momento Ana Maria Brau, vou contar uma historinha para vocês agora. Estou eu um belo dia, curiosa, assistindo os podcasts da vida, e me deparo com um podcast de Roberto Justus. Ele falando que comprou uma casa, que queria vender uma casa, tal, aquela coisa toda. E eu, prestando atenção. E a pessoa queria comprar em criptomoedas essa casa. E ele ficou assustado, porque ele achava que esse negócio não ia dar certo, que a transação não ia acontecer. E quando ele viu que a pessoa estava do outro lado do mundo, e em segundos ele estava na conta dele, ele ficou enlouquecido. Atualmente, como é sabido, vocês sabem que temos aí a moeda digital, né, que foi de outro governo, que foi implantado. E nada mais, nada menos é para poder entender como é que está rodando o dinheiro e o governo poder reter ainda aí seus impostos. Já aconteceu na empresa de vocês de alguém tentar comprar em criptomoedas? Teve um momento, né, mais de um, na verdade, né, Tiago? Quando estava bem efervescente, né, Campina Grande tinha se tornado, além da capital do trabalho, a capital do Bitcoin, né? Das criptomoedas, das criptomoedas, né? Porque existem várias criptomoedas e existiam várias empresas em Campina Grande. E existe Chico Bitcoin, que ninguém sabe onde tá. E vários clientes chegaram a propor, né? Vocês vendem Bitcoin, né? Vocês aceitam Bitcoin ou criptomoeda como parte do pagamento? E a gente repassava esse detalhe para os clientes vendedores, né? E geralmente quem está vendendo um imóvel procura tirar a sua dúvida com o seu contador, que é o que a gente sempre orienta. Olha, eu estou lhe dando, a gente tem noção de contabilidade,
Mas quem sou eu para definir como o senhor vai fazer isso no seu imposto de renda? Então, eu oriento o senhor a procurar seu contador. Né? E ocorreram transações em Campina Grande. Isso daí a gente tem ciência, tá? Tendência Inclusive, de mercado no ar. Foi, certo? De um determinado empresário da cidade vendeu sua casa num condomínio fechado e vendeu por meio de criptomoedas. Né? Deu certo a transação na época, foi escriturado e tudo. Eu não sei de detalhes, né? Que, salvo engano, eu acho que na reforma que foi feita agora, eu estava falando com o meu contador, inclusive ele está para fazer uma visita, para fazer uma orientação lá na imobiliária, como se deve proceder nesse processo. Mas a gente vai fazer a descrição da forma de pagamento, Cícera, da mesma forma que a gente fala de moeda corrente, né? E como é feita essa tramitação. Foguete não dá Então ré. a gente tem que ter Se respeito, acostume né? com isso. Isso vai ser o tradicional. Vai. A economia, ela está mudando. Né? A cada década ela muda e essa década é a década digital. Então, exemplo- se preparem, prepare os corretores de vocês. Um exemplo que a gente tem é o Pix, né? Que até alguns anos atrás, quem era mais conservador não usava. Hoje em dia, todo mundo se rendeu, todo mundo é com Pix. E aí, o governo federal é sabe mais fácil. exatamente quando tu gastou teu dinheiro. Exatamente. O Pix não veio de qualquer forma para brincar. de jeito né? nenhum. Meninos, vamos falar agora de educação, certo? Você sabe que existem vários congressos, inclusive teve um agora há pouco, que foi o Fórum, né, Imobiliário. O que é que vocês sentem falta que poderia ter de trazer educação para vocês? Cícero, eu sinto falta disso na parte da educação, que poderia ser melhor. Eu andei vendo, né, aí, a programação, tal, tudinho, e eu acho que está faltando ainda algumas coisas, mas na visão de vocês, o que é que está faltando? Modo desta parte, Cícera, eu não vou dizer para você que eu posso dizer assim, algo que está faltando. Isso porque eu posso dizer assim que eu sou bem instruído em relação à questão educacional no ramo imobiliário. A gente tem uma universidade corporativa que está 24 horas à nossa disposição. A gente passa por treinamentos constantes. Tem a questão da própria a nossa própria convenção nacional, que é feita anualmente. Eu estou falando aqui no Estado. O que é que você sente no de falta? Estado. No Estado. Isso daí eu vi, viu? Eu andei estudando isso daí também. Eu estou falando no Estado. Eu sempre falo para o nosso presidente do CRES... Porque eu vi que tem coisa no Sul que aqui não tem. Sim, sim. Existe convenção, existia aqui na Paraíba o ECOI, Encontro de Corretores de Imóveis. Né? Inclusive, eu já chamei esse encontro novamente, junto com o nosso presidente. Digo, presidente, faça esse momento, porque é um momento de network, é um momento de reencontro do mercado imobiliário e está sendo desenvolvido esse processo por eles. Como também o Fórum Imobiliário, que foi feito pela Psyu Comunicação, nada de fazer, mas outros empresários do ramo de educação, né, e outras empresas, assim como você, que é uma precursora de vários projetos, podem criar essas formações de várias faces. A gente falou já de uma informação aqui extremamente pertinente, que é a educação financeira. A questão de administração do tempo, de curso de oratória. Eu provoquei um curso de oratória lá para os nossos associados. Porque você tem que saber como abordar um cliente. E oratória está incluso você ter paciência de falar com o cliente, né? Você ter empatia junto com o cliente. A gente está falando de outros pontos, como trazer um economista para explicar esses detalhes financeiros. Ou a própria criptomoeda que a gente estava tratando aqui. Então, existe já praticamente uma grade de você criar fomentar esse tipo de desenvolvimento, que, diga-se de passagem, é desafiante. A gente vive uma profissão, Cícera, que, infelizmente, os profissionais imobiliários não têm o hábito de estar se reciclando. Eu sempre conto uma história para o pessoal, que eu tive que fazer uma negociação com meu pai para poder adentrar no mercado imobiliário. Porque ele tinha a ideia que eu era para fazer concurso público e ter a profissão de corretor de imóveis como bico. E aí, quando eu adentrei no mercado imobiliário, eu disse, meu pai, essa profissão não dá certo como bico. Tem que adentrar, porque tem que colocar os dois pés, tem que ficar os dois pés, você tem que estar atento com as tendências, com o processo junto ao cliente, aos mínimos detalhes de comunicação junto com o cliente, porque às vezes você está ouvindo, mas não está escutando, ou está escutando, mas não está ouvindo, os detalhes que o cliente está passando para você. E aí ele falou só uma frase que eu nunca me esqueço. Ele disse, meu filho, tá negociado, eu vou deixar você só ser corretor de imóveis. Eu era solteiro, morava na casa dele,
mas procure sempre ser o melhor. E ser o melhor no mercado imobiliário, que a gente presta serviço para os clientes, é justamente você ter qualificação, ter especialização, fazer um curso de administração de locação, esse curso de oratório que eu falo até de curso de HP 12C, a gente tem que saber. Curso de atendimento ao cliente, você saber de noção de direito imobiliário, saber um pouco de direito registral. Você não é obrigado a fazer um curso de direito para ser corretor, mas você tem que aprender esses detalhes para entregar o serviço ao cliente diferenciado. Em atendimento ao cliente, aí a gente, como está falando de inovação, algumas empresas, para facilitar a filtragem no atendimento, trabalham com chatbots. Vocês também já utilizam isso ou preferem que o próprio corretor faça o primeiro atendimento? A gente prefere que o corretor faça esse primeiro atendimento, Cícera. Apesar de ser muito desafiante, porque existe um dado dentro da ZAP, né, do Canal Pro, como chama. Inclusive, eles fizeram um evento nacional, né, mas a gente estava tratando da questão local. Quanto mais tempo você demora a dar um retorno ao cliente, você recebeu um contato de um cliente e você demanda, sei lá, recebeu num batizado que você estava, numa confraternização. Ah, não, eu deixo para ligar para o cliente na segunda. O evento foi na sexta. Quando você falar com o cliente na segunda, ele diz, não, domingo eu já olhei imóvel. Inclusive, eu já fiz proposta. Deixa eu dar um dado concreto. Eu já passei por isso. Eu captei o imóvel numa sexta-feira, certo? Junto com a corretora parceira, numa sexta-feira. No domingo eu viajei por um outro trabalho e recebi o lead desse contato às 8 horas da manhã. Meio-dia, quando eu voltei para Campina Grande, já falei com esse contato. E esse imóvel foi pré-vendido no domingo. Na segunda-feira foi concretizado. Ou seja, o imóvel foi vendido em 3 dias, porque eu tive esse atendimento com o cliente e não só essa questão da demora, a questão da automatização do atendimento. Eu acho que para isso... Não perder o time, E não só isso, eu acho que para isso o atendimento com relação a imóveis tem que ser um atendimento humanizado e não automático. E o cliente sente quando é o robô que está fazendo aquele processo de atendimento. E assim, a gente está começando a ficar de cabelo em pé, né? Chega nas operadoras agora, eles botam para a gente começar a conversar no WhatsApp. Vai falar com a empresa seguradora do mesmo jeito. Tem dentro daquela lista que ele está dizendo, faça isso, 2, aperte não sei o quê. E do outro lado, eu tô querendo matar ele. Esfolá-lo. Então, imagina o cliente. Será que ele vai ter paciência quanto a isso? Eu sempre digo, o Tiago falou um detalhe importante. Quando a maré está cheia, o cliente ele aceita tudo, minha amiga Cícera. Agora, quando a maré começa a baixar, aí você vai ver cliente ser exigente. Então, assim, é muito importante o corretor estar preparado para os momentos de alta e momentos de baixa. O mercado imobiliário ele não vive só de alta. E isso daqui a gente está falando a vocês de certeza. Tá? Se você tem a ideia que o mercado só faz subir, pergunta a quem está há 40, 50 anos no mercado imobiliário. Há 30 anos, 20 anos. Há 10 anos atrás a gente teve uma crise imobiliária. E aí você vai ver se você deve se preparar ou não. Porque você falou de cliente investidor. Cliente investidor, ele quer a continha na ponta do lápis. Você vendeu 5 flats para ele. Ele pagou uma fortuna no metro quadrado. Esperava quase 1% de retorno. E você tem oferta de mais de flat, a tendência é que baixe. E aí, como é que vai ficar? Como é que você se justifica para esse cliente? E a taxa de manutenção altíssima. Porque o que está se entregando é coisa de outro mundo. Não sei se vocês já observaram. Existem gentilezas urbanas, né? Estão falando as palavras bonitas dos arquitetos agora, né? Fantásticas, que geram um custo de manutenção muito alto. Uma coisa é você ter um prédio todo feito com revestimento cerâmico, que você, 5 a 5 anos, você vai fazer uma lavagem, uma reposição. Outra coisa é você ter um jardim vertical. Colocar remédio lá para as plantas, aguar para ficar verdinho sempre. E a taxa de água? Não, mas faz um reuso de água, vem água de chuva. E quando o céu não ajuda? Pelo menos lá no interior, a água de vez em quando não chega, né? Lá pra gente. A gente vê chegar com o Rio São Francisco daqui para lá, de um tempo para cá. Então, assim, é muito importante o corretor estar atento. Às vezes a gente se empolga demais de passar os cálculos para o cliente, porque não, fulano vendeu, eu vou vender desse mesmo jeito e está dando certo a taxa de retorno. Fulano está alocando pelo Airbnb, está dando certo, o book, tarará. Isso é engrenagem travar. Como é que você vai se justificar para o cliente? E por falar nessas empresas que você citou agora, eles hoje são concorrentes direto para vocês? Eles tiraram a clientela de vocês? Não.
O que a gente tem observado... Consegue ter parceria? Sim, com certeza. Não, eu não vejo na questão de uma parceria, sabe, Cícera? Porque é um tipo de trabalho que é desenvolvido por esses aplicativos que, assim... É um nicho de mercado diferente. É um nicho de né? mercado diferente. É melhor tratar dessa forma, porque eu não vejo sentido para a gente entrar nessa bola dividida. Eles têm um ganho de escala muito alto e o trabalho do ser humano ele é caro. O trabalho da gente é um trabalho diferenciado. Então eu acho que é melhor deixar lá para o aplicativo ele fazer o que ele faz de melhor e a gente se dedicar a justamente esses tratos que são importantes. Explicar como é o processo para o cliente. Muitas vezes a aquisição, locações que os clientes preferem, que o cliente prefere uma locação anual, eu não quero locação por temporada. Vai ter cliente para todo tipo de negócio. Esses clientes de locação temporária geralmente não são daqui. Então, vocês hoje trabalham com live e-commerce, tour virtual. Como é que vocês fazem para chegar a esses clientes? Excelente. Passa a palavra aí. Bem, a questão... Não tem nada, viu? Questão do tour virtual, a ferramenta que a gente adquiriu principalmente na pandemia, né? O pessoal estava em casa com receio de sair para visitar imóveis e aí a gente agregou isso aí ao nosso serviço. Mas eu costumo dizer que essa questão de aplicativos em relação à nossa prestação de serviço, ela é diferente porque a gente trabalha mais com relacionamento, a gente, como existem os nichos de mercado, nossa é onde aí entra a questão de especialidade de cada corretor. Nossa especialidade hoje é mais trabalhar com imóvel usado, certo? A venda de imóvel usado. Quando trata-se de locação, a gente não trabalha locação com temporada. Isso falando aqui em relação a nós. Tem corretores que trabalham, principalmente lá no São João, no mês de junho, lá em Campina Grande, é muito aquecido. Só que cabe o corretor procurar um nicho de mercado para se especializar e ser o melhor naquela área. Não adianta você atirar para todos os lados, querer ser bom em locação, querer ser bom em venda, temporada, você acaba não sendo bom em nada, entendeu? Então, o ideal é você procurar um nicho de mercado e se especializar nele. Foi boa. A sua palavra agora, eu faço direito. E no direito a gente vê muito isso. Você tem que se especializar em algo, né? Eu estou aí na caminhada já finalizando e hoje eu estou me especializando já em direito empresarial. Por entender que eu gosto de business, negócios. É tanto que você falou, opa, direito imobiliário, então eu já fiquei com a anteninha ligada. Isso é interessante. Mas, meninos, tudo mudou. As construtoras agora estão numa pegada mais de bem-estar, saúde. Como é que vocês trabalham hoje na área de vocês com o cliente falando sobre sustentabilidade? Pode falar. Assim, a questão da sustentabilidade, e eu acho que quando a gente trata sobre isso, são as tendências que acontecem no mercado automotivo, na questão da própria implementação de energia solar. Fazem 2 semanas que eu estive visitando o Sertão. Não sei se a gente, ou todo mundo tem tido esse hábito de fazer esse trajeto, apesar de todo habitante da capital ser do interior, mas está uma coisa fantástica o nosso sertão, vem se revolucionando quanto a isso. E hoje está se tornando muito acessível as placas solares, né, nos imóveis. É um valor diferenciado que se tem dentro do imóvel. A gente estava até negociando um apartamento de um cliente e ele tinha uma mini usina de energia solar. E ele estava no Dinema, né, que ele tinha uma propriedade no Cariri. E ele disse, Alan, o cliente não quer alugar meus créditos de energia, não. A gente faz um acordo, uma contratação. Então, assim, a gente tem que estar antenado quanto a esse processo, né? Eu estava conversando com outro cliente que ele veio aqui de Natal e foi para Campina Grande e comprou um carro elétrico. E aí ele estava falando das aflições dele para recarregar o carro lá em Campina Grande. Não desfazendo da nossa cidade, isso daqui tá... Eu tenho observado alguns projetos aqui em João Pessoa que estão começando a implementar. E estão saindo projetos lá em Campina Grande dessa forma, um condomínio horizontal. Coisa muito nova ainda aqui. Tá muito recente e precisa de uma adequação e tudo. Então, assim, é muito importante a gente estar antenado. Realmente, um imóvel ele se torna bastante diferenciado. E, assim, sustentabilidade, principalmente na questão hídrica em Campina Grande, é um ponto-chave, sabe, Cícera, para as casas. Existem regiões que a gente visita e chega lá, tem uma super cisterna na casa,
que faz captação de água, já da parte das calhas, tudo direitinho. Então é muito importante a gente estar antenado. Estar antenado junto ao cliente, junto a esses empreendimentos. Tem um condomínio também lá em Campina que está sendo entregue, um condomínio horizontal, que ele vai ter horta coletiva para os moradores, usando também uma parte de reutilização do que é juntado dentro do condomínio de biomassa, né? Para justamente os moradores aprenderem esse processo. Até porque existe uma linha muito tênue, né? Inclusive na parte de desenvolvimento imobiliário, que é procurar trazer essa sustentabilidade, que ninguém sabe até que ponto o planeta vai. Já estão falando na questão de implementação, e Campina Grande vem sendo muito forte quanto a isso, eu acho que por conta do polo universitário, de trazer alguns materiais alternativos. E cabe a gente, como corretor, entregar esse diferencial para o cliente. Né? Existe um tipo de construção feita por bloco estrutural. Aqui eu vejo poucas construções. Existem algumas construtoras de fora que trabalham, que ela traz uma economia construtiva muito boa para o cliente, mas também exige um certo cuidado melhor nesse imóvel. Ele não permite alguns tipos de reforma que o cliente gostaria de ter. Da mesma forma, as placas solares. É muito importante. E aí eu estou voltando de novo ao assunto comunicação e relacionamento com o cliente. A gente está no oba-oba muito grande de placa solar, mas existe manutenção também daquelas placas. Ela tem um tempo de uso. Né? E onde vai ser implementado isso? Existe um nicho de mercado na nossa cidade de venda de áreas para placa solar. Só que já está existindo furto dessas placas solares. E revenda, o mercado paralelo, o mercado negro de venda de placas solares. Então, assim, a gente tem que estar antenado quanto a isso. E assim, aí voltando a esse detalhe de João Pessoa, eu não estou falando em tom de chacota nem nada, mas eu achei muito interessante esses jardins verticais, porque traz um conforto térmico muito bom para dentro dos empreendimentos, traz uma longevidade melhor para a parte estrutural. Já conversei com alguns arquitetos quanto a isso. Então, assim, é um caminho que veio para ficar essa questão de sustentabilidade e é diferencial. E muitas vezes de valor agregado, né? Por isso que eu tenho que trazer para esse podcast hoje. Mas agora a gente vai para a Dica do Milhão. Vamos lá, gente. Nosso quadro agora, Dica do Milhão, com nossa equipe Remax. Gente, eles vão dar aí uma dica, lápis e papel na mão, certo? Porque esse é o momento business, negócios. Então, gente, olha para a câmera de vocês e dá a dica do milhão, ou para um empresário, ou para quem quer ser corretor, valendo, já começando por Tiago. Bem, a dica de milhão que eu poderia falar é para você que é corretor, que está entrando no mercado, está há pouco tempo no mercado, procure um nicho de mercado, se especializar nesse nicho de mercado, seja questão de valor, tipo de imóvel, trabalhar apartamento, o tamanho de um apartamento específico, e tente ser o melhor nessa área. Questão de posicionamento, eu posso citar também. Não adianta você trabalhar, por exemplo, em uma cidade como João Pessoa, você querer vender imóvel na cidade toda. O ideal é você se especializar em um determinado bairro, ser o corretor referência ali, você sendo a referência ali, você vai ser procurado, vai trabalhar, digamos assim, mais focado naquela região, sem estar disperso em vários locais da cidade, vai ter um resultado melhor. Então, essa seria a minha dica. Dica do Natan do Milhão, Natan. Olha para a câmera da Dica do Milhão. Corroborando com o que o Tiago falou, agregando tudo isso que o Tiago falou, mas eu acho que a maior dica é você ser honesto. Honesto principalmente com você. Você entender que se esse mercado é realmente para você. Não fique de oba-oba achando que é tudo bom, é tudo legal. Seja honesto com você mesmo. E uma vez sendo honesto com você mesmo, entendendo que esse mercado é para você, seja resiliente. Que eu tenho certeza que o resultado virá. Olha que não foi nada combinado, tá? E para você, empresário, a minha dica do milhão é justamente você... Eu acho que assim, foi uma das coisas mais fortes que a gente sentiu na época da pandemia, é você ser resiliente e ter um propósito muito forte. Na verdade, a resiliência você vai ter se seu propósito for muito forte. Não pense em montar um negócio porque o teu vizinho fez e deu certo. Identifica se isso de fato faz parte da tua vida, se tu se identificou com o que tu está fazendo. Eu garanto que tu vai conseguir enfrentar várias tempestades e vai fazer a diferença da vida de muitas pessoas. Gente, hoje
Nós temos um convidado especial pela primeira vez. A gente tem alguém nos bastidores aqui. E eu vou convidar agora Matheus a fazer parte aqui da banca conosco. Matheus, vem pra cá. Vem, Matheus. Rapaz, aí, ó, chegou. Pega aqui, Faça pega questão. Bom dia, Matheus. Matheus. Estamos chegando ao fim, Matheus, tinha que estar. Rapaz. Não, vem aqui pertinho de mim, fica aqui. Chega, puxa aqui o tamboredinho. Aqui que o microfone fica melhor. Não, eu provoquei no início. Tinha que participar. Ele pensava que a gente não ia pegar ele hoje. Não. Gente, a Matheus foi uma pessoa que vem corroborando muito, né? Foi a ponte para eu chegar até o pessoal. Gratidão, viu, E eu Matheus, convidei por para essa estar aqui oportunidade. hoje. E geralmente o pessoal fica em casa vendo perguntas. Então, Matheus, eu tenho a oportunidade de fazer perguntas a vocês hoje também, viu? Aí tá chegando ao fim. Ele vai fazer uma pergunta só. Ele vai ter que fazer uma pergunta do milhão aí para vocês. Matheus, é contigo. Vamos lá. Para um empresário e para um corretor que almeja crescer na empresa, crescer como empresa e deixar com que o nome dela ainda fique mais forte, qual seria a dica para vocês dar a eles, ou até a mim mesmo, que hoje eu faço parte também da Remax, estou em 100 dias de Remax, e cada vez mais eu abro minha mente para ser um colaborador ainda melhor e quem sabe lá na frente tá também anunciando o Remax como grande corretor lá dentro, né? Porque tem as etapas de corretagem ali dentro e eu almejo a maior, obviamente, né? Como eu tô agora no início, eu penso sempre no melhor lá na frente. Qual é a dica que vocês dão, tanto para o estilo de corretor que eu sou hoje, quanto para aquele que é empresário e não quer ser corretor, que eu sei que tem uma parte na Remax que você não precisa ser corretor e quer ter ela como um ganho também de capital. Matheus, eu vou passar também para os meninos. Assim, Fala, como Natan. novato, Fala, Natan. já que você também é novato, Ah. novato para novato, eu acho que fortalecer as parcerias. É a principal dica que eu te dou. Top. Porque quando eu cheguei, foi isso que eu entendi. Né? Então, me fortaleci com os veteranos, com quem sabe. Né? Assim, não desmerecendo quem não sabe. Mas a gente tem que absorver com quem sabe. Então, eu me agreguei aos veteranos, a Tiago, por exemplo, a Elvis, a Flávia, a Albert, a Raif, a Jefferson. Quem mais é veterano lá? São esses. São esses. Eu fiz questão até de nominá-los porque eu aprendo todos os dias com eles, tá? Então, eu fortaleci a minha amizade com eles e a parceria com eles. A partir daí, a estrada, meu irmão, naturalmente vai ser caminhada e o crescimento é certo. Essa é a dica. Estimular, parceiro. Fala, Tiagão. Eu posso dar a dica, né, que até uma questão que Alan abordou aqui mesmo. A gente tem que ter essa visão de empresário, não ter essa visão de que a gente é corretor, está trabalhando ali associado à Remax e ter ainda aquela visão de empregado. Não, a gente tem que ter essa visão de empresário. Alan não é meu patrão. Eu optei por me associar à Remax, vendo que lá eu vou ter um suporte à minha disposição, mas ter essa visão de empresário, você é justamente aquele que Alan citou, a gente ter o comprometimento, questão de horário, atendimento ao cliente, tudo isso. Buscar sempre a questão da nossa melhora, ser o melhor possível sempre. A cada dia, a gente ser o melhor um pouquinho do que ontem. E com essa visão, a gente vai alçar voos extraordinários aí. E atender cada cliente, e aí é o que eu quero lhe passar, que foi o que sempre, assim, Matheus, veio dentro da minha trajetória como corretor de imóveis, que já fui também no mercado imobiliário, e a gente não deixa de ser, eu não tenho vergonha quanto a isso. Você atender cada cliente como se fosse o último. Você imaginar aquele cliente, eu tenho que fazer, entenda, todo o processo, eu tenho que dar meu melhor. Quando eu falo atender aquele cliente como se fosse o último, é você dar o melhor. Você ser educado com aquele cliente, você ser prestativo, você ser respeitoso junto a ele, o cliente percebe isso. O detalhe é que os colegas se afobam demais, já estão de olho na carteira do cliente. Você não ser um corretor oportunista. Tanto faz você fechar um negócio de 3 milhões de reais, como um negócio de 100 mil reais. Você tem que tratar aquele cliente com o mesmo respeito. Não estou dizendo que é igual. Eu estou dizendo a questão de respeito, de discrição,
de fato você sondar aquele cliente. Porque quando você realmente está de fato interessado em ajudar ele, você vai fazer aquela filtragem necessária. Vai fazer justamente com que aquele cliente perceba que você está querendo ajudá-lo. E se não der para ajudar, seu Matheus, me desculpe, mas eu não tenho esse imóvel aqui na minha carteira, mas eu vou trabalhar para lhe dar um retorno o mais breve possível. O senhor já aprovou carta de crédito? O senhor já entendeu sobre como é o procedimento desse condomínio? Por que esse condomínio lhe agrada tanto? E isso vai também para a questão do cliente de alto luxo. Muitas vezes, e a gente vive um momento, e eu sempre comento isso com meu amigo Natan, que a turma usa as mídias demais, né? E fica muito tomando como base os youtubers da vida, né? Andando em carro importado e tarará. Mas você tem que saber se o cliente gosta disso. Porque tem muito cliente que a descrição é a base de tudo. E você percebe. E você tem que sentir. Você tem que perguntar para o cliente. Ele vai perceber que é uma pessoa que ele não gosta de ostentar. Ele gosta de coisa boa. Quer ter seu iate, quer ter seu jet ski top de linha, seu carro, sua morada fantástica. Mas ele quer descrição. E muitas vezes ele vai botar uma casquinha de banana. Para perceber se você de fato está querendo ajudá-lo. Né? E é por isso que tem que agir com a verdade. Né? Você ser honesto com o cliente, ter cuidado com as parcerias. E quando a gente fala de parceria, quando você faz parceria externa, tem muita casca de banana. Uhum. Tá? Então, quando você tem esse senso de ajudar o cliente e respeito por ele, você vai fazer sua diferença. Existe um cliente que a gente atende ele, por incrível que pareça, ele me perguntou, ele fez uma pegadinha comigo, disse, Alan, você sabe que número é esse negócio que a gente está fazendo? Aí eu fiquei me abrindo, mas chefe, ele disse, mas eu vou contabilizar e dou retorno. E eu dei um retorno para ele. Nós já fizemos 57 transações com um único cliente. Uau. E eu atendo ele, numa época da minha juventude, que eu tinha tudo para bater com a língua nos dentes e estar falando que estava transacionando com esse cliente. Realizei sonhos já com ele e ele já me fez fazer negociações que para mim, assim, eu me tremi com as pessoas que o apoiam. O staff dele. Eu quero que você ajude. Isso daqui é meu braço direito. Sabe por que é meu braço direito? Porque ele toma conta da minha filha mais nova. Desde pequenininha. Olha o nível de responsabilidade. E a gente fez essa negociação com essa pessoa, essa colaboradora dele, e a gente teve que revender o imóvel dela depois. E ele me ligou e disse, Alan, como foi que isso aconteceu? Porque o negócio foi dessa forma, e ela comprou um imóvel Minha Casa Minha Vida, e foi justamente naquele detalhe da entrada zero. Olha, o senhor se lembra que eu tinha explicado esse detalhe? E faz pouco tempo, faz 3 anos que ela comprou. Alan, você tem certeza que foi dessa forma? Eu vou mandar para o senhor o contrato. Vou explicar para o senhor o que foi. Então, assim, foi reenviado para ela, mandei os extratos. Nós temos que ser transparentes, pessoal. Sejam transparentes junto ao cliente. Às vezes, não é o que o cliente gostaria de escutar, mas é o importante a ser falado. Certo? Alan, porque tem muita coisa que pega a gente, viu, doutora Cícera? A pergunta dele foi bem empresarial. Como você hoje é um empresário do ramo, como nossos telespectadores assistem de todo o Brasil, como ser um franqueado Remax? Hoje, a turma de expansão da Remax vive o melhor momento, na verdade. A Remax, de fato, ela tem todo um staff, né, dentro do Brasil e um time de expansão brasileiro. Na época que eu entrei, tinha uma equipe muito forte portuguesa, né, e para a gente entender o processo foi um pouco mais complicado. Então, hoje, de fato, o pretendente a ser franqueado Remax, geralmente a gente orienta, e aí eu vou passar uma orientação que eu fiz da mesma forma, tá, turma? Procura um franqueado da Remax e troca uma ideia com ele. Eu já recebi franqueados de Natal, já recebi franqueados de Fortaleza, já recebi franqueados de Caruaru. Vá à procura. Eu passei 2 anos paquerando com a Remax, depois a gente namorou, noivou para casar, certo? Hoje eu estou há 11 anos nesse negócio. Que assim, da dica de 1 milhão que você ia falar, eu ia falar essa outra também. É importante você sondar o negócio que você está querendo entrar. E sendo muito sincero, né? Eu tenho a humildade de dizer isso. Eu entendo pouco de inglês. Muita gente achava que para entrar na Remax tinha que aprender inglês. E, na verdade, o que me passaram de Alan, você tem o DNA Remax e não sabe.
E que DNA é esse, Alan? Real Estate Maximus. Isso é o nome da Remax. É uma sigla, certo? O R, Real, o E, Estate Maximus. E isso daí significa o máximo do mercado imobiliário. E o máximo do mercado imobiliário é você ser honesto com os clientes, você ser comprometido, você ser parceiro, você procurar ter esse senso de excelência e de aprendizado. Quando falar é um calhamaço de papel gigante, o contrato de franqueados. Mas é muito mais por mau uso da marca, você ser inadimplente quanto ao processo. É um modelo testado e aprovado há 50 anos. Então você fala com um franqueado, pede uma orientação do time de expansão e a Remax está aberta. Há vários empresários ao redor do Brasil e existe um detalhe muito grande da Remax. É uma empresa extremamente capilar. Hoje pode existir Remax em Patos, Souza, Pombal, Cajazeiras. Já existe em Guarabira, existe em Bananeiras, certo? Coisa que muitas franquias fazem uma restrição de localização, de quantidade de habitantes, de espaço. Então, o importante é ter mercado imobiliário. E mercado imobiliário existe em todo local, turma. Em qualquer parte do mundo, em qualquer situação econômica, social, do que for. A operação da Remax, só um ponto para ti, da Venezuela e da Argentina, por muito tempo foi maior do que a do Brasil, por incrível que pareça. Países que não existe financiamento imobiliário, não existe essas dimensões intercontinentais do Brasil. Por quê? A gente vive dos momentos relevantes da vida das pessoas. E isso ficou muito forte na época da pandemia. A economia sofreu muito nos 2, 3 primeiros meses. É claro que teve ramos de atividade que ficaram realmente fechados. Mas as pessoas não deixaram de casar, não deixaram de se separar, não deixaram de morrer, infelizmente, né? Não deixaram de envelhecer e quando as famílias cresciam não deixaram de comprar novos lares. A gente está tendo um efeito da pós-pandemia agora, né? Que muitas pessoas repensaram seus lares, né? E isso trouxe muita provocação para o mercado imobiliário. E por falar nisso, como é que vocês lidam hoje com as empresas que trazem soluções financeiras, que são algumas fintechs ou plataformas? Olha, vocês fecham parceria? Fechamos várias parcerias com esses grupos, né? Eu acho que uma das fintechs mais famosas, que muita gente não idealizava, e não estou aqui para fazer propaganda, tá? E depois eu me aprofundei. Existe um estigma muito grande, às vezes, por empresas que trabalham Minha Casa Minha Vida, mas o Grupo MRV, ele inovou ao trazer o Banco Inter, né? Que muitas pessoas, ou até os colegas corretores de imóveis, não sabem que o Banco Inter faz financiamento imobiliário. Né? Então, existem linhas de crédito lá no Banco Inter. É claro que não é competitiva as taxas de juros se comparadas com a instituição como Caixa. Mas as fintechs, elas trouxeram um cenário de oportunidade muito forte, uma ótima automação do processo. Né? A gente já fez alguns processos que você escaneia toda a documentação. Antigamente tinha que levar fisicamente lá para a instituição bancária para ser analisada. Abra a OS de engenharia ou de vistoria pelo aplicativo. Então, assim, está se disseminando também no blockchain, que acho que o Matheus tem propriedade também de falar, se entender mais sobre isso. Cícera, o que é que traz o blockchain hoje? São, digamos assim, velocidade, menos custo, tudo digital, tá? Então, assim, a área de vocês está sendo muito utilizada também, como também o governo federal já utiliza, advogados, contadores. Então, depois se aprofunde mais nisso, até para a área de você. Está dando dica aí para o pessoal, trabalhe mais a parte de blockchain no negócio de vocês. Está realmente em crescente, de verdade. Tudo que você falou aí está dentro do blockchain. É você falando e uau, está dentro, está tudo dentro. Então, são essas análises de dados, né, que estão dentro e que dá para poder fazer um trabalho de TI, né, tecnologia bem mais avançada, né, para o mercado de vocês. Gente, estamos chegando ao fim, de verdade, mas aí eu vou falar, a gente vai fazer uma brincadeira dos 30 segundos, se vira nos 30, tá? Eu digo uma palavra e você responde o que vier na cabeça. Valendo, vai começar aqui pro Matheus, já que ele entrou aqui. Matheus, eu vou dizer uma palavra e você responde bem rapidinho. Casa. Sonho. Setor jurídico. Setor jurídico. Segurança. Despacho. Eu pensei numa piada, mas vou fazer piada. Por favor, Natan. Ele é uma figura, viu? Vou fazer isso. É essencial. Top. Empresário no ramo imobiliário.
é um guerreiro. É um guerreiro. Né? É um guerreiro, porque eu reitero para ti, ele é muito desafiante o processo empresarial no ramo imobiliário, tá? Mas é muito prazeroso. E a outra palavra que eu queria repassar é apenas única, chamada gratidão, por esse momento tão especial. Se não fosse o mercado imobiliário, se não fosse eu me desafiar a ser empresário do mercado imobiliário, eu não ia ter essa oportunidade de estar aqui ao lado de vocês, numa banca tão fantástica, né? Um público tão selecionado aqui como vocês. E para mim a gente é só gratidão, e isso reforça meu amanhecer amanhã de continuar procurando fazer a diferença. Parabéns, gente. Eu quero agradecer a participação de todos vocês e agradecer em especial também a empresa Imaginap, Guarde Bem, a Fajus, a Clínica Elance, Paulo Ronin Advocacia, a Demicon, o Lux Joia. Gente, um abraço para vocês todos e só agradecer a participação de vocês, a interação. Manda esse link para o pessoal, quem sonha em ser corretor, ser empresário na área. Esse é o momento. E a maior dica do milhão que eu dou hoje para vocês é: não desista dos seus sonhos. Busque diariamente ser o melhor na área que você quer. Se capacite, busque informação. Se você colocar na sua mente que vai ser o melhor, você vai conseguir. Lembra aí da frase de Walt Disney, né? Sonhe, sonhe e realize. Beijo pra vocês e próxima segunda a gente tá encerrando a temporada 5 do podcast Café do Milhão. E eu já vou anunciar pra vocês quem vai estar aqui encerrando essa temporada. Gente, nosso diretor da CDL vai fechar com chave de ouro a temporada 5 do Café do Milhão. E em breve a gente começa aí a temporada 6. Fica ligadinho até segunda. Tchau, tchau. Terminamos.